Boa noite. Estamos começando mais uma live da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e entorno. Estamos aqui aguardando o nosso convidado hoje, Humberto Adami, advogado. Nossa 12ª live da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e entorno. Muito boa noite, Cecília Lully, Ami Lully, Ana Célia Lully, família Lully toda aqui com a gente. Jacira Silva, Joana, muito bem, as nossas frentinas, nessa 12ª live da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e entorno, como parte da nossa mobilização Povo Negro Unido contra o Coronavírus. Estamos aguardando aqui só o nosso convidado se conectar conosco. Ah, tá aqui, Humberto Adami, Jacira presente. Só um minutinho, Humberto. Já vou te chamar aqui para direto, né? Temos aí hoje um bate-papo muito importante com Humberto Adami, né? Que é um advogado, né? Que tem trabalhado aí durante muitos anos contra o racismo. Boa noite, Humberto. Oi, tudo bem? Tudo Tô correndo de live em live. Pois é, né? Essa vidinha de live tá boa, né? Tá boa para a gente colocar o nosso tema na agenda pública. Ah, maravilha. Eu estou chegando de Santa Catarina. Maravilha. Saiu de Santa Catarina e Bom, chegou aí... no Distrito Federal em torno, né? Estamos bem aqui, temperatura amena e com um bom quórum se somando. Nossas frentinas valorosas, Jacira Silva, Cecília Lully, que esteve contigo na entrevista com a TV comunitária do Distrito Federal. A Ana Célia Lully, Jacira Silva, Joana Mendes, Vera Lúcia Araújo. A Verinha. Adami, a Verinha. A famosa Verinha. A famosa Verinha. Todo mundo aqui pra gente. E aqui em Copacabana está começando o panelaço. É tempo de bater muita panela, né? E é tempo de nós, povo negro, nos unirmos. E aí eu queria que tu já começar aqui no nosso papo, porque eu tenho várias perguntas e estou vendo aqui que a gente vai ter muitas outras participações. Adami, tu que és o presidente aí da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, né, no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, queria que tu fizesse um breve balanço para a gente, né, sobre as ações, desde a criação da comissão. Ela foi criada em 2014, se não me engano, é isso? 2014, eu queria agradecer o convite que foi feito. Estou chegando de Santa Catarina. Vendo aqui alguma coisa que escreveram aqui que não cheguei. Bom, tá aqui a Verinha dizendo, Humberto Adami, que bom. A FMD, a Frente de Mulheres Negras, te receber. Quero dizer que foi uma alegria e uma honra ser convidado pela Frente de Mulheres Negras do DF, lugar onde eu morei aí de 60 a 83, me formei aí em Brasília, na UNB, e grande parte da minha vida é daí de Brasília. Eu também, minhas irmãs e algumas sobrinhas e alguns filhos ainda moram aí, e até pouco tempo atrás minha mãe também residia. Então tem muita parte da minha vida está aí em Brasília. Família Adami, aliás, vários nomes que a gente tem que citar, né? A sua irmã mais velha, Hilda Adami, jornalista. Não, mais velho sou eu. Ah, mais velha é tu? Então a Hilda, a irmã mais velha, porque a caçula que não parece, Adami. né? Pessoa que está acabadinha. Começou, né? Não, mas a Hilda, a irmã mais velha, né? Hilda, jornalista, conhecidíssima aqui do Distrito Federal, né? Muito importante em Brasília, acompanhando, né, o jornalismo político, né? Regina Adami, integrante da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal, e a valorosa e saudosa Zeni Santana Adami, né? Matriarca, né, da família Adami. E aí as sobrinhas, que são várias, né? Simone, Érica, Ana Clara,
Isadora, olha, falando aí nas Adames, chegou a Regina Adames, sua irmã, para te prestigiar, É. integrante aqui da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal em torno. Tem Então, também a Tuna e a Inaê, que estão lá na Bahia, né? sim, tem Tana, que completou E 30 os meus filhos anos, e aí Nair. são o Marco Meneghetti, que está aí, o Suruji, do Changeman, que está em Brasília, e aqui está o famoso Eduardo Adame aqui. Que, aliás, batemos boca aí 3 horas da manhã, que é o horário do bate-boca, sobre a entrevista do Silvio Almeida ontem. Me conta, conta aqui pra gente, E, todos queremos saber e a aí. gente. A entrevista do Silvio foi muito boa. Foi realmente um, um bálsamo, né, nesse mar de notícias ruins, agravada ontem pela repetição do caso da imagem do George Floyd, só que agora aqui em Carapicuíba, em São Chegou, Paulo, né? não Uhum. houve, não houve a mesmo fim trágico, né? Mas é uma Sim. imagem que nós estamos acostumados todos os dias. O som tá bom? Eu preciso botar o Não, tá microfone. ótimo. Tá tudo perfeito. Então, Professora porque Lídia eu Garcia estou vendo também se você aqui. somou. Eu estou Gente, uma pessoa acompanhando por aqui. multiplataforma é isso, né? Aqui, olha só, dá uma Multiplataforma. olhada. Aqui está assim. Aqui É, eu, está a Flávia Oliveira no computador, lá atrás está a CNN, e esse é o dia a dia da quarentena. Completamente. já é uma rádio escuta, né? Tu tá ligado aí no tudo que é E notícia. agora fora Bolsonaro comendo solto aqui na vizinhança. Tem um gaiato aqui que ele liga um som e bota todo mundo, começa o panelaço 8h30 e começa mito, mito, num aparelho de som. E aí a galera vai lá e responde ao vivo e a coisa. Mas, enfim, eu quero dizer que é importante. A entrevista do Silvio foi um acontecimento. Primeiro, a realização de um profissional da academia ser entrevistado lá. E a vibração que foi, especialmente o movimento negro. Ele valorizou muito o movimento negro, Sim. valorizou. Eu queria fazer alguns recortes onde ele faz a colocação com as próprias palavras, e eu queria resgatar as palavras, por exemplo, do geógrafo Milton Santos. E quando o Silvio diz lá que o movimento negro está nas favelas, estão providenciando a ajuda, o Macufa, o movimento negro está nos terreiros, e o movimento negro está nas escolas de samba, isso repõe e reintroduz um pensamento do professor do geógrafo Milton Santos, que logo após, quando ainda a moda acadêmica, a moda do pensamento era a globalização, ele vai e diz, olha, após a globalização, o que virá será o ensino que haja, entrando aqui, Wellington Farias, meu parceiro no seminário de Emanuel Congo, e o Milton Santos diz assim, o que nós estamos enxergando depois da globalização, que devia ser lá governo do PSDB, Fernando Henrique, a moda era a globalização, será o ensinamento que as populações carentes ensinarão sobre a solidariedade entre as partes, entre as pessoas. A solidariedade que será encenada pelas populações carentes, que é o que nós estamos vendo agora e estamos também vendo nas palavras do Silvio Almeida de ontem, buscando lá o Milton Santos. Eu acho que foi muito efetiva a pegada do Silvio, né? E, obviamente, que a gente fica feliz porque um profissional da academia, né, totalmente dedicado a isso, que foi membro da Comissão
da verdade da escravidão negra na primeira gestão e foi o coordenador da Subcomissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo, que depois veio a ser transformada em comissão e foi presidida pelo Simvaldo Firmo, esse advogado fantástico, e juntamente com a doutora Maria da Penha Guimarães, eminente advogada, são os responsáveis por aquele caso célebre e famoso, e que eu uso sempre, que é o da Simone Diniz, lá na OEA. Então, esse histórico todo, ele me veio à cabeça ontem, e acho que o Silvio foi muito eficiente eu falei hoje, rapidamente, troquei umas mensagens com o ministro Joaquim Barbosa, e ele disse, olha, gostei muito da pegada do Silvio Almeida ontem. E evidentemente, isso deixou uma juventude negra, né, ao longo do país inteiro, e muito, muito alegre e feliz e se reabastecendo, né, no fato do Silvio Almeida estar lá na Roda Viva. E a também, repercussão foi muito positiva, e uma repercussão positiva, sobretudo por conta de reconhecer o movimento negro, né? O movimento de mulheres negras também, né? Que foi bastante mas saudado. até que a banca do Roda Viva foi muito favorável ao Silvio. Ela ficou muito aquém das possibilidades e dos recursos intelectuais que o Silvio Almeida dispõe. Acho que ele merecia uma banca que lhe desse um sarrafo para ele poder... acho que uma banca favorável ali. E quem era contrário, que era aquele professor Paulo Cruz, que eu vi tentando fazer algumas pegadinhas lá, eu já vi alguns vídeos dele, realmente não tem a menor estofo, né? possibilidade de estar na mesma raia, né, que um intelectual preparado, como é o Silvio Almeida, e eu acho que o Silvio merecia uns sarrafos maiores, no sentido de que ele poderia dar amplos voos. Acho que ele deu algumas voadoras com muita classe e categoria, muito interessantes, e posicionou alguns pontos. Eu tenho sempre grande dificuldade, porque eu milito como advogado e no campo do direito. Então, embora eu seja mestre em direito, a minha pegada e enfoque é para avançar no campo do direito. E vejo que os outros campos do conhecimento até desdenham, né, do direito. Acho que o direito está sempre a reboque das ciências sociais, a reboque da filosofia, e eu sempre consegui construir uma carreira na advocacia com base nisso. Eu tenho uma boa notícia para dar logo no início da live, vou falar da Comissão da Verdade. Sempre, desde logo, então, fazendo essa justíssima homenagem ao professor Silvio Almeida, que deixou ontem todo mundo alegre e feliz. Mas eu queria dizer que hoje, no Conselho Federal da OAB, chegou a notícia, e logicamente que vai ser encaminhado para os graus de hierarquia interna, especialmente a diretoria do Conselho Federal da OAB e o próprio Conselho Federal, mas a seguinte proposição do conselheiro federal Rony, de Pernambuco. E eu vou dar essa notícia aqui, porque a ideia é exatamente que ela se propague e que venha o movimento de encontro ao Conselho Federal, e a Verinha está aí ouvindo, ela que é uma advogada experiente, a gente já fez isso em outros lugares, que a gente vai para cima do movimento do Conselho Federal para aprovar e dar todo o apoio à proposta do conselheiro federal Rony Creus Duarte, que é de Pernambuco. Então, ele faz a seguinte proposição.
Rony Preus Duarte, conselheiro federal da OAB Pernambuco, encaminha a apreciação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados a presente proposta de alteração da legislação eleitoral da entidade nos termos seguintes: reflexão permanente advém do débito incalculável do Brasil com a raça negra pela consciência que se tem e se deve ter do suor derramado na construção do nosso país e do sangue que corre nas veias da brasilidade. Esse é um momento histórico para se reconhecer o papel altivo e igualitário dos negros da nação, promovendo a sua definitiva integração no sistema OAB. Nesse sentido, também levando em consideração dados precisos a serem eventualmente obtidos no IBGE, aptos a atestarem a parcela correspondente à população brasileira, tenho a honra de propor o estabelecimento legal de cotas reservadas aos negros nas eleições internas da instituição, em percentual de 30%, reportando-se aos parâmetros já fixados pelo Conselho Pleno do artigo 131 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB. Requer o regular processamento, 23 de junho, Rony Preus Duarte. Ou seja, é a notícia das cotas nas eleições da OAB, não só para o Conselho Federal, mas nas seccionais, e também das listas para as listas tríplices para as sextuplas, para os tribunais de Isso justiça. excelente, excelente. Os tribunais superiores, onde a OAB tem também assento, e eu participei das campanhas Candidaturas Negras no começo do ano, juntamente com a desembargadora Ivone Caetano, para uma dessas listas aí. Evidentemente que nós só fomos lá compor. Mas isso é um avanço importante, porque o presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB de Campinas, doutor Ademir, que também está aqui, ele sempre diz assim: a Comissão da Verdade da Escravidão Negra é só um muro, é só um furinho no muro da branquitude, que é o Conselho Federal da OAB, que também as seccionais da OAB, e que isso se repete em todos os lugares, como não poderia deixar de refletir os resquícios da escravidão negra, a sociedade escravocrata que tem no Brasil. Então, certo. Eu acho que é uma Temos aqui a Ludimar Serra, da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal, o doutor Adriano Sanches, cubano, que também esteve conosco aqui numa live, que ele está prestando serviço no Pará, a Ângela Silva, né, advogada, e a Verinha está dizendo: a OAB está trabalhando política de gênero. Essa proposta de cotas raciais é super novidade. Inclusão para o quinto constitucional? Ela está perguntando, a Dana. Eu acho que eu vou reunir a Comissão Nacional da Verdade. Eu vou começar a falar um pouco da comissão, como você pediu. Eu estava no Paraná com o Marco Antônio André, que é membro da Comissão Nacional. Eu vou jogar essa proposta lá, vou fazer uma nota com a Comissão da Verdade e vou encaminhar. Eu acho que o que eu recebi, e por isso eu estou dando a notícia aqui, já dei na live anterior, para que a gente consiga um amplo apoio do movimento negro ou dos movimentos negros em geral para apoiar essa proposta do Conselho de Pernambuco. Está entrando aqui, maravilha, creio que é a doutora Diva Zito. Você é uma Zito. Não, é Leal Zita Zito. Leal. Leal Zita. Zita Leal. Então não é a Diva Zito, que é a minha colega, a presidente da Comissão, na verdade. Maravilha. Maravilha. Então tu nos traz essa boa nova. A Comissão da Verdade. Ela foi criada em 2014, ela está em 18 seccionais da OAB, algumas mais, outras menos. Ela, portanto, em 3 gestões que eu estou, que nem imóveis e utensílios, e acho que tem que passar adiante na Comissão Nacional, ainda vim acumular
a comissão estadual para fazer uma correção, porque houve uma ideia equivocada aqui no Rio de Janeiro, que isso se misturava com partido político e eleitoral. Então, foi necessária uma intervenção de quem hoje preside o Conselho Federal da OAB, que é o presidente Felipe Santa Cruz. E aí eu acabei acumulando, e também, por uma outra obra do destino, há uma comissão da igualdade racial, que foi criada pela advogada Rita Cortez, para propor essa Comissão da Igualdade Racial no âmbito do Instituto dos Advogados Brasileiros, onde estamos desenvolvendo um parecer, já está no meio da discussão, sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão. E aí focamos, a orientação é focar na reparação da escravidão, embora haja algumas ideias equivocadas, e como você na OAB, não é que nem num tribunal que você tem um grau de cima que manda no de baixo. Tudo é mais ou menos na conversa, você tem algumas seccionais e algumas subseções enveredando por outros caminhos aí. Eu acho que a comissão tem produzido um excelente trabalho, especialmente no Luiz Gama. É um gol. Eu fiz uma live no domingo aqui com a participação luxuosíssima do nosso querido Del Garcês, as queridíssimas Nívia Ellen e também a Soraya Arnone e o Ricardo Torres, que é o diretor da peça, e Marisete! Oi, Marisete. O doutor Ike Bares, que participou conosco aqui, médico pediatra de Brasília, está conosco. E a Verinha está dizendo, Zita é uma grande parceira de nossas lutas. E ainda a companhia nessa live sobre Luiz Gama, o Del Garcês trajado de Luiz Gama, quem não viu ainda está gravado, e ainda a companhia do Pitanga, com 81 anos de idade, ele que já foi um Luiz Gama. E o Pitanga soltou o verbo mesmo, foi muito interessante essa live histórica com o Antônio Pitanga, para estar aqui o doutor Rui Siqueira, que foi meu colega de Comissão Estadual da Verdade, da Escravidão Negra, e também do Frente Favela Brasil, que a gente até processou o Bolsonaro, então deputado Bolsonaro, pelo Frente Favela Brasil. Aliás, lembrando em Frente Favela Brasil, eu ri muito ontem, porque o Celso Ataíde foi lá e fez um comentário, eu não sei se foi no Twitter ou se foi no Facebook, acho que foi no Twitter. E o Celso Ataíde diz assim, olha, com a picardia do Celso, diz assim, olha, gente, o Silvio Almeida foi um craque, é preciso aplaudir, vocês todos aí, ao longo do Brasil inteiro, aplaudam e não adianta ficar com ciúme, viu? Então, eu acho que foi um ótimo conselho, porque acho que a gente tem visto ao longo dos tempos aí, as pessoas, às vezes, com alguma dificuldade de aplaudir o sucesso do outro. Acho que tem uma juventude fantástica que está vindo aí como resultado direto do trabalho de uma geração para trás aí, como outros, que está um pouco atrás da minha, eu que estou aqui com 40 anos de advocacia, e aqui entrando Marília Felipe, Uhul, Nova Iguaçu, né? Neide Rafael, da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal em torno. Adame, qual o balanço da Comissão Nacional da Verdade? Tu conta uma história, eu estou aqui com uma pauta grande, vamos lá. Em 18 seccionais, ela conseguiu fazer um primeiro carro-chefe, o caso
do Luiz Gama, onde esse reconhecimento traz para a OAB, entregou lá ao Conselho Federal, eu entreguei pela Comissão da Verdade e o Marcos Vinícius Furtado, um reconhecimento que Luiz Gama era advogado e não teve esse reconhecimento porque ele só pôde ouvir lá no Lago São Francisco. A partir desse ato do Conselho Federal e da Comissão da Verdade, da escravidão negra, mudou tudo. Muda a história de Luiz Gama até o ponto da Bahia se lembrar que Luiz Gama era baiano e querer até os restos mortais de Girara de São Paulo, que ia ser de São Paulo uma grande para guerra. Bahia. Ia ser uma guerra estadual, né? As forças de repressão da polícia baiana com as forças de São Paulo para não deixar levar os restos mortais de Gama. O Gama foi maçom, dá uma live inteira. E a Esperança Garcia, que também é fruto da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Piauí, ela reconhecida como primeira advogada do Piauí, que acho que vocês têm que chamar a Andréa Marreiro, que está aí em Brasília. Estou aqui falando com a nossa produtora de lives. Andréa Barreira. A Andréa Barreiro, que é da comissão da OAB do Piauí, mas que está fazendo mestrado ou doutorado aí na UNB. E ela preside a comissão da escravidão negra de lá e tem o dossiê. Então, olha só, Luiz Gama virou herói da pátria, entrou para o rol da pátria. A Esperança Garcia, também, um projeto da deputada Benedicta, também está indo para Heroínas da Pátria, virou filme. Só esses dois já davam um ótimo balanço. Mas tem 5.572 municípios, para achar um herói negro para buscar esse herói negro para fazer. Aqui no Rio, a gente estava se preparando para levar Manuel Congo e Mariana Crioula, esse trabalho do João Luiz do Boc Pinot, que presidiu o IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, mas também, na década de 80, gestão de Nilo Batista, ele fez esse trabalho, Insurreição Negra e Justiça, que analisa os autos do enforcamento do quilombola Manuel Congo, em 1700 e poucos, 80, e ele é o segundo herói negro do estado do Rio de Janeiro, por lei da deputada Inês Pandelá, e muito pouca gente sabia. Então, Manuel Congo tem um memorial em Vassouras, é feriado em Mendes. Nós juntamos 16 subseções da OAB vamos levando, agora, seguindo os passos de Gama e Esperança Garcia, vamos levar o Manuel Congo, com 16 subseções da OAB. Então, isso é trabalhar com as comissões e com os advogados que estão nas subseções, com isso daí. Então, o balanço é um balanço que eu não sei se pode se fazer ainda de pronto, mas porque é permanente. A Comissão da Verdade, por exemplo, da escravidão negra, ela surgiu como uma metodologia, primeiro, para apontar o crime da escravidão, e nós vamos ter aí, no dia 25, se eu não me engano, uma live com o Iedo Ferreira. O Iedo vai entrar no mundo das lives também, estamos fazendo uma operação de guerra para botar o Iedo Ferreira no mundo digital, e o Iedo aponta lá o crime da história da escravidão negra, que motivou a proposta da Comissão da Verdade, que era apontar a culpa, apontar a responsabilidade da Igreja Católica, da coroa portuguesa e do Estado brasileiro pelo crime da história e o crime de lesa humanidade da escravidão negra, do tráfico negreiro, o maior negócio que construiu
muitas dos países, né, e das Sim. nações que fizeram hoje, que não tem, até hoje, sequer uma desculpa aí, gente. Né? Teve aquela coisa do Lula com a Benedita lá, na Ilha de Gorê, mas ninguém falou. Só que as experiências que a gente teve antes, especialmente na década de 80, com Fernando Conceição na Bahia, e na década de 90, aliás, 70, Fernando Conceição, e 80, com a vereadora Claudete Vieira, em São Paulo, seguindo o movimento Reparation Now, que não tem tanta influência nos Estados Unidos, mas é um movimento que também está aproximado aqui das organizações do Iedo Ferreira, que fala há pelo menos 20 anos das reparações e que tem outras coisas, outros semelhantes em Londres, na França, na Austrália e no Caribe. Olha, que interessante. A reparação do tráfico negreiro. E que não conseguiram até hoje essa vantagem. Então, aí em Brasília, nós tivemos, a OAB não andou muito bem, a OAB do DF, então o Eduardo Araújo levou, dos sindicatos bancários, levou a comissão para trabalhar na Comissão da Verdade da Escravidão Negra, no sindicato dos bancários aí de Brasília, que produziu um relatório que eu já fiz um parecer para os sindicatos como consultor e tem que partir para o ajuizamento das demandas. E bem, eu acho que ela anda, assim a comissão anda com isso daí. O fato que foi bem diferente é que toda vez que começou a se falar em reparação financeira, que era a primeira ideia, a conversa acabou. Eu imagino que hoje a conversa ia acabar também. Esses negros aí estão querendo levar algum, esses caras aí estão querendo arrumar um jeito de pegar uma grana, que é o que a gente sempre escuta. Então, eu adotei a seguinte estratégia. A proposta de reparação, ela ficou para o segundo momento. E vejo que foi muito acertada essa estratégia quando eu convidei as pessoas, seguindo até a Comissão da Verdade da Tortura, Da ditadura militar? que examinou só os anos de tortura, os 20 e poucos anos da ditadura militar, e que conseguiu anistiar. E nós temos aí pelo menos 350 anos de escravidão, e quando você vai falar em reparação, é uma pauta que ninguém quer. É uma pauta que nem a direita, nem a esquerda abraçaram isso em nenhuma campanha eleitoral. E a gente denunciava isso o tempo todo e as pessoas ficavam em silêncio. Eu que fui ouvidor nacional da igualdade racial na gestão do ministro Edson Santos, do ministro Eloy Araújo e um pedaço da ministra falecida Luísa Barros, é uma pauta que ninguém quer falar. Então, a reparação da escravidão é a pauta mais importante da nação. E por isso mesmo que eles não querem falar. E os protestos agora, mundo afora, mostram isso, né? Quando se derrubam estátuas escravocratas, né? E as histórias estão sendo retornadas, né? Agora mesmo. A coisa de 4 dias nos Estados Unidos, no dia 19, uma série de mobilizações nos Estados Unidos, uma data, inclusive, que está sendo solicitada para um feriado nacional, que é a data de libertação do último negro escravizado. Né? Então, a gente está falando aí de reparação, de escravidão negra, e o tema está na ordem do dia, né? Eu me preocupo muito para que essa ordem do dia, e seguindo também, eu estou aqui com um olho na Globo News e um olho na CNN, e vi que aquela enquadrada que deram nas televisões, porque os negros não estavam falando lá, a consuleza da França, a ex-consuleza da França deu uma enquadrada na CNN e um assinante deu uma enquadrada na Globo News, e aí trouxe as nossas queridas amigas que estão lá. E aí, na CNN, então, começou a acatar
todos os negros que podiam falar alguma coisa, e foi uma procissão de gente capacitada para falar o que podia falar, o que queria falar, com caras pretas, como foi também na Globo News com as nossas queridas jornalistas lá. É preciso ter o cuidado de que isso não, como ensina as lições do meio ambiente, seja um movimento sustentado, né? Um movimento com sustentabilidade. E o Silvio tocou nesse ponto lá para não virar um modismo. Claro. O Silvio falou isso lá também. É preciso ter propostas. Eu participei outro dia de uma reunião com a bancada do Senado do PT, e eu lembrei lá um meia-culpa que o Edio Silva falou do movimento negro, porque ele disse o seguinte, eu achei muito interessante no seminário que teve aí em Brasília, organizado pela Edela Mari. Ele disse assim, algumas pessoas o movimento foi do movimento negro, tem intelectuais negros, então foi todo mundo para ter esse movimento de ir para a academia, virar mestres ou doutores. Depois foram para o governo, os 13 ou um pouco mais anos de governo do PT e mais o PSDB. Mas a preocupação, então o Hélio diz assim, foram cometidos erros absurdos ao querer tratar o governo como se fosse academia. E, em nome disso, alguns erros, equívocos, abissais foram cometidos. E eu digo isso e apontei isso na bancada do Senado do PT. Ora, como você acreditar que se quer compreender que esse ministro Fujão da Educação se atreveu a tentar modificar a história da África e cultura afro-brasileira e as cotas no ensino, na pós-graduação, com uma simples portaria. Né? E olha a falta de cuidado desses anos todos para trás, que não foi proteger a história da África e cultura afro-brasileira, porque ela só tem a lei, apelidada a Lei 10.639, a 11.645, na verdade é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, só tem 2 artigos. O resto todo, pasmem, é construção por portarias e resoluções do Conselho Nacional de Educação, que ainda bem que não modificaram as resoluções lá desde a Petronilha, né? Porque seria muito fácil. Então, a história da África e cultura afro-brasileira e indígena, modificando o Conselho Nacional de Educação, está em grande risco. E eu que eu apontava lá, algumas pessoas eu vi falando, como se estivessem indo para a primeira montagem. E vamos lá. Ora, elas estiveram lá e não cuidaram disso. Não cuidaram disso. E, portanto, a reparação da escravidão, que deveria ter avançado quando a OAB, que está na 3ª gestão e que ainda só tem 18 seccionais, quando não chegou ainda às 27 seccionais, deveria ter tido o apoio e não ser a única instituição que está lidando com a reparação da escravidão de forma permanente e continuada até gestões. Nós mandamos um ofício para a presidente Dilma e não foi tomada nenhuma iniciativa que fizesse a equiparação de material, de estrutura, como foi para a comissão, na verdade, da ditadura, que tinha um monte de coisa que a OAB não tem. Apesar disso, nós estamos lá ainda. Quando teve o impeachment da presidente Dilma, foi um corre-corre, porque todos aqueles que eram partidariamente ligados ao campo da presidente Dilma foram embora e largaram a comissão. Ficamos lá e o Ademir, que estava aqui agora, eu virei para o Frei Davi e disse assim, e aí, o que nós vamos fazer? Ele disse, o Frei Davi disse, nós vamos mergulhar e vamos surgir lá na frente. O doutor Ademir é um exemplo que eu sempre digo, diz assim, esse pessoal está esquecendo que isso é só um furinho no muro da branquitude do Conselho Federal da OAB, que começa só hoje a ser atacado com essa proposta aqui. Porque na OAB tem gente de todos os espectros políticos. Então, claro. O que a gente está chamando é o seguinte, olha, hoje eu não sei se a gente teria força
para criar uma Comissão Nacional da Verdade da Escravidão no Conselho Federal. E ela está lá, e não é comissão especial, é comissão permanente. Então, eu acho que isso tudo está dentro do espectro da avaliação e de se perguntar por que a gente não tem nas 27 seccionais do AB, nós só temos 18. Algumas, quase 10, acharam que não era tão importante assim. Então, são os balanços. Sim. Estou vendo aqui que a Regina Dami, sua irmã, integrante da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal, está dizendo os relatórios estaduais e distrital das comissões do DF. A Cecília faz uma pergunta sobre a pandemia, mas antes de falar da pandemia, eu queria trazer um outro ponto. No ano que vem, né, em 2021, teremos aí 20 anos da Conferência de Durban, né? E o plano de ação de Durban, né, que é um plano importante, né, do ponto de vista dos acordos internacionais, do qual o Brasil é signatário, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre as responsabilidades jurídicas que podem ser cobradas pela falta de efetividade das poucas ações implementadas, né, com relação ao plano de Durban, que é um plano muito vinculado, né, ao processo de reparação. Né? Ali nós temos várias áreas elencadas, a gente tem comunicação, a gente tem direito, a gente tem trabalho, saúde, educação, né? E a própria pandemia nos traz aí, né, questões muito fortes, como tu está falando aí, né, da Lei 10.600, da chamada 10.639, a gente pode trazer aqui a política de saúde integral da população negra, absolutamente desidratada, né, sem investimentos, né? De como o racismo vai, né, se operacionalizando de modo que a gente tem aí um descumprimento de leis, né? Então, queria que tu falasse um pouco disso, né? Que responsabilidades jurídicas podem ser cobradas, que movimentação política se pode ser articulada aí em torno do plano de ação de Durban, que é muito importante do ponto de vista da reparação. Eu acho que, juridicamente, você tem o Estatuto da Igualdade Racial, que foi implementado na época que eu estava, inclusive, na ouvidoria da CEPI. Acho que a experiência na ouvidoria da CEPI foi muito fantástica. A gente conseguiu atuar em muitos lugares e fazer muitas coisas com o olhar de que uma ouvidoria não é para reproduzir o pensamento do ouvidor, e sim para emprestar a boca do ouvidor para quem não tem boca. Então, me parece que o difícil de você fazer essa avaliação é saber para onde vai o atual momento republicano. Tem alguns pedidos de impeachment, eu mesmo assinei como advogado. Já são quase 50, né? Esses dias estava passando na mídia, mais de 40 pedidos de impeachment. O pessoal da rede, onde eu fiz muitos amigos lá, quando eu fui candidato a deputado federal, mas eu retirei antes, e tem uma ótima sugestão para vocês entrevistarem, não sei se conhece a Alice Gabino, ela é da rede de Pernambuco, uma mulher negra que seria ótimo vocês entrevistarem também, e ela me colocou lá, acabei assinando a peça do pedido de impeachment também, mais voltado pela questão dos compromissos ambientais. Eu queria fazer esse exercício, mas muitas coisas podem ser cobradas, por exemplo, a questão quilombola. A questão quilombola, você tem lá, desde 88, o artigo 69 do ADCT, e que passaram aí 15 anos na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada pelo DEM 3239. Ela foi julgada, terminou o ano passado, e agora... Mas, quer dizer, você tem mais de 5 mil quilômetros e você não tem 300 quilômetros certificados, demarcados, com entrega dos títulos. O Bolsonaro está lá há um ano. Quer dizer, se você olhar para trás, você pode botar a ausência dos outros 4.700 só no fora Bolsonaro. Não, o fora Bolsonaro é parte disso. Mas você tem que fazer um olhar, que é o que o Edio chamava a atenção de muitos equívocos e omissões que não foram cumpridos.
E isso não se pode dizer que é só o Bolsonaro. Você tem que botar todo mundo desde a Constituição de 88. E isso é uma das políticas também que devem ser avaliadas lá. A reparação, ela nunca entrou como uma coisa muito forte. Tanto é que esse protagonismo da OAB é muito criticado. Mas isso não vai adiantar nada, não vai chegar a lugar nenhum. Então, nós estamos lá levando adiante. A política de gênero das mulheres, ela andou e tem um pedido da OAB para levar as eleições para 50%. Acho que esse plano de 50% da paridade deve ser total. Nós, do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, IARA, especialmente o professor Antônio Gomes da Costa Neto, estamos fazendo algumas provocações no campo do judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Muita gente acha que isso não é uma coisa menor, mas isso tem sido importante, como o célebre caso do Monteiro Lobato, do Caçada de Pedrinho, que foi um mandato de segurança que provocou, ninguém dava nada, por isso eu era ouvidor e o Antônio chegou lá com a denúncia dele, e a denúncia foi muito instruída, e andou, até que houve, o último ato foi de recurso da ouvidoria da CEPI na gestão da Luísa Barros, por interferência do Edson Cardoso Lopes. O Antônio foi lá, conversou com ele era assessora, e o Carlinhos, que era o meu substituto na ouvidoria, recorreu da homologação que o ministro do MEC fez, que era o Haddad. E esse recurso sobe com um pedido de avocação feito pelo Antônio na presidente da República, num pedido administrativo. E isso abre a porta para ir para o Supremo Tribunal Federal. Então, isso que abriu a porta para ir lá. E o Supremo Tribunal Federal julgou agora que não quis se meter. A semana passada, no meio da pandemia, nós tivemos que fazer vídeo aqui e para mandar lá para o Supremo Tribunal Federal. O GELE 10 mantém um dossiê muito interessante lá sobre essas medidas, e o que vai acontecer é que a gente fez embargos dessa decisão. Também tivemos a decisão, quando eu saí da ouvidoria, eu tinha feito denúncias eu sempre gostei de fazer por estatística, assim, a mesma denúncia para todo mundo. Vezes 27 foi uma coisa que eu aprendi quando as minhas viagens pelo consulado americano no International Visitor Leadership Program, um plano do consulado americano do Departamento de Estado. Eu fui lá 2 vezes, 2001 e 2011. Recomendo a todo mundo que se aproxime das embaixadas para ver isso lá. Muita gente já fez, mas é um programa de 21 dias e você vai lá e fica debatendo com autoridades. Você conhece americanos que estão vendo a mesma coisa. E essa importância desse coisa foi, por exemplo, com o Antônio Gomes, e usando a Lei de Acesso à Informação, ele fez a pergunta para as 44 universidades federais. Senhor reitor, o senhor tem está cumprindo a lei da esfera da África, aquela dos 2 artigos lá. Então, só tem professor e tem a matéria, né, no currículo, né? Das 44, nenhuma tinha. Tem um cara que dá aula lá, tem lá uma professora, tem não sei o quê. Ou seja, nós denunciamos os 44 reitores por descumprimento da lei federal, a lei de diretriz básica da educação, e os acusamos de improbidade administrativa. Pedimos sindicância ao ministro da Educação, que não fez nada, e aí depois a presidente da República, acabamos abrindo a porta do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, para o ministro da Educação, os secretários do MEC, e o mandato de segurança está lá com a relatoria da ministra Rosa Weber. Os reitores ficaram apavorados, né? E mesmo a ação não tendo assado, começaram a abrir os concursos para não serem processados por improbidade administrativa. Então, isso é o que a gente faz. A pressão jurídica. Fazendo a justiça racial por meio do direito. E com as coisas que tem. A Comissão da Verdade, ela está para andar mais nisso, mas a gente ainda não conseguiu colocar. Eu acho que está andando. Tem muitas comissões de subseções, e nos balanços dos relatórios, nem todo mundo fez relatório.
os relatórios que tem, estão alguns que estão disponíveis, a gente deve pegar isso daqui para o final, daqui até o final, incentivar esses relatórios. Há diferenças, mas um dos principais balanços são a possibilidade da juventude ingressar nas comissões de subseção e, com isso, entrar nesse sistema da OAB. E a avaliação que eu tenho, eu sempre cito o Evandro Aleluia e o Erimar. O Evandro é de São João de Meriti e o Erimar é de São Gonçalo. Tem outros exemplos. Mas qual foi a avaliação de ter uma comissão da verdade da escravidão negra em São João do Meriti? E ele disse, total, Adame, porque é o Evandro Aleluia, que é um advogado negro, que ninguém nunca ouviu falar. E é o meu exemplo que eu cito para todo lugar. Ele diz assim, a gente entrou no sistema OAB e nos deu capa de instituição. Antes, nós éramos um grupo de advogados negros perdidos no meio da OAB de São João de Meriti. E agora não, eu virei presidente de comissão e pegaram o projeto da comissão do Museu do João Cândido de São João de Meriti e o transformaram em projeto da Comissão da Verdade da Comissão da Verdade de São João do Meriti. Ou seja, não é um projeto um único para todo mundo. Não é um projeto de reparação com um número mirabolante, como foi propositadamente colocado o do Fernando Conceição, eles fizeram de propósito, e eu falei com o Petrônio Domingues, e o da vereadora lá. Então não assusta, porque você vai tentando vários projetinhos e em algum tempo você vai ter um projetão que vai passando meio que despercebido. Ao mesmo tempo, eu fiz agora, em outubro, o primeiro encontro de comissões da verdade da escravidão negra do OAB do Rio de Janeiro. Me juntei com a doutora Silvia Cerqueira, presidente da Comissão Nacional da Igualdade Racial, que eu já fui vice-presidente, e ela chamou um evento regional com Minas, São Paulo e Espírito Santo, das comissões de igualdade racial, que tratam do racismo do cotidiano, não da reparação da escravidão. E ainda com a desembargadora Ivaine Caetano, que é a diretora de igualdade racial da OAB do Rio de Janeiro. E aí formamos esse bloco e fizemos uma mesa de abertura. A minha querida amiga Cláudia Vieira, que vai vir para uma live comigo também, a gente marcou hoje aí mais para frente, depois da sua, antes da sua, não sei ainda, sempre às 19 horas, em @Adame, e aí ela diz assim, mesa de abertura com 26 pessoas, isso não existe, Adame, você é doido. Eu falei, devo ser, mas nós fizemos uma mesa de abertura com 26 caras pretas. Todas essas caras pretas eram dirigentes de OAB. Isso é uma revolução silenciosa, porque você não tinha isso lá. E as coisas estão passando. E essas pessoas, como a Flávia Ribeiro, que é a minha vice-presidente, que de tão eficiente que foi, e que há 3 anos atrás não sabia onde era a porta da OAB, só tinha pagado a carteira, veio comigo do Frente Favela Brasil. Hoje ela continua, passou por secretária da Comissão da Verdade, foi a vice-presidente da Comissão Estadual da Verdade, e aí a OAB Mulher pega ela para secretária e agora ela é vice-presidente da cotadíssima, cobiçadíssima Comissão da OAB Mulher. Ela é uma mulher negra, um jovem, mãe, e que eu também sugiro que venha a ser entrevistada aqui, pela Frente de Mulheres Negras, vice-presidente. Então, muito em breve, é o meu plano que ela venha para o Conselho Seccional da OAB do Rio de Janeiro, que é assim que se faz mudanças. Né? Você não tem... Eu vim para o Conselho Seccional da OAB e tem 4 conselheiros lá em 160. Então, o meu plano é empurrar a gente, é botar a gente. E é isso que o Silvio falou ontem. Eu fiquei muito feliz, porque ele diz lá, qual é o seu plano? Botar a gente para pensar na inclusão dos negros. É o que muitos de nós já estamos fazendo. E eu fico feliz
Eu tenho visto aqui o Ivani nas lives, o Hélio Santos lá, o Édio também aprendendo, a Helena Teodoro, né? E entrando nesse mercado novo. Então, quer dizer, nós estamos fazendo o que eu me senti muito representado ontem lá, com o Silvio. O que nós estamos fazendo? Estamos fazendo caras pretas entrarem nos sistemas e usando as nossas caras para isso. Maravilha, a gente já está quase acabando o tempo aqui, né? Então eu quero falar um pouco sobre as pessoas que estão conosco. Mais integrantes da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e em torno ingressaram nessa live, né? Já tínhamos a Vera Araújo, entrou a Marina Andrade, que também é do Eixo Direito, junto com a Vera, a professora Neide Rafael, Lídia Garcia estão aqui conosco, a Adelina Alves, a Ludmar Serra, Regina Adame, e as demais que eu já tinha citado, a Cecília Lully, a Ana Célia Lully, Jacira Silva, temos também a Ludmar, né? Entrou aqui a sua sobrinha Ana Clara Adame, e até os Clavelin se mobilizaram. Entraram aqui o Cristiano Clavelin, lá de Porto Alegre, a Cristina Rodrigues, o Bernardo Clavelin, aqui de Brasília, né? Então, tá todo mundo aqui acompanhando a live. Olha a provocação da Verinha aí. Tá dizendo que tu já tá pautando a Frente de Mulheres Negras. Temos aqui um comentário. Segura aí. Um comentário da Neide Rafael. Nosso movimento, por ser perene, sempre andará assim como a Comissão da Verdade, da Escravização Negra. A Dami, assim, não basta ser intelectual, mas o que nos diferencia espaços de poder. Nossa grande mestra Lélia Gonzalez assim fez, deixou legados que urgentemente temos que continuar. Estou de pleno acordo com ela. Estou de pleno acordo com a Neide e acho que, inclusive, é um desafio a ser superado, porque, por exemplo, eu tenho andado em muitos quilombos, estive em Tocantins, lá como gerente jurídico-geral do Banco do Brasil, tem 27 quilombos e não receberam um tostão. Nós fizemos uma auditoria no programa Brasil Quilombola, que foi muito criticado. Eu vou te passar depois, Bel, para você examinar. Primeiro descobrimos, o tal do Antônio Gomes da Costa Neto, que o orçamento do Brasil Quilombola era de 500 milhões de reais. Descobrimos que estava em 11 ministérios e a gente não sabia. E tinha lá um deputado que foi eleito pelo povo de São Paulo e, por acordo, ele estava na Comissão de Direitos Humanos. E a gente requereu, fomos muito criticados. Mas essa auditoria do Tribunal de Contas da União levou um ano e eu acho que deveria continuar, porque o problema é fiscalizar a política pública. Então, como é que você tem 14% só de execução orçamentária? É como você tivesse no mercado que você vendesse só 14% do que está na prateleira. Por que o gestor público pode se dar a esse luxo? Aí disseram o seguinte, não, é contingenciamento. Mentira! O contingenciamento não chegava a 50%. Os outros 50%, nem o TCU não conseguiu saber onde é que estavam, são 250 milhões. E falta de transparência, publicidade e auditabilidade. Isso é uma regra, é um instrumento de fiscalização do Estado brasileiro. Tá, temos mais uma pergunta. A live vai cair, eu vou abrir ela de novo para tu poder responder a Cecília. Vai salvar, né? Não deixa de salvar. Não, vou salvar. Compartilhar. Porque eu já perdi pessoa mega experiente das lives, né? Faz a anotação mental. A pergunta é: qual a perspectiva do Estado pós-pandemia? O desenvolvimento econômico deve continuar a ser um dos pilares da política pública? Ou como essa lógica poderá ser subvertida? Segura aí a resposta. Eu vou fechar essa live, salvar e já abro de novo. E volta aí, pessoal. Olha o dedo ali, cuidado com o dedo ali, que outro dia o amigo deu. Assim, excluir, não é? Compartilhar não, tem que salvar. Uma decisão. Faz a anotação mental. Até já, galera!